Fala aí, Champs, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar com vocês e hoje nós vamos falar a respeito de petição inicial. Petição inicial que nós temos os requisitos no artigo 319 e 320 do CPC. Pensar petição inicial não é simplesmente pensar nesses dois artigos. Cada inciso do artigo 319 nos vai levar a outras partes do CPC e você vai acompanhar isso aqui agora. Nós vamos fazer uma revisão com o máximo de indicações possíveis em um curto espaço de tempo, porque nós temos que otimizar, não é verdade? A prova está chegando, então nós temos que lembrar o máximo de situações possíveis. O artigo 319 vai trazer o inciso 1 que vai falar, olha, a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal para qual é dirigida. Isso é muito simples, muito fácil, isso é para quem não quer se preocupar com regras processuais. Só que nós temos que lembrar o seguinte, no CPC existe um negócio chamado competência. Está lembrado disso daí? Então a competência, ela vai vir expressa no endereçamento. Sim, ela vai vir expressa no endereçamento pelo seguinte, porque é ali que você vai fixar o juiz ou o tribunal ao qual você quer a providência jurisdicional. Bateu dúvida? Leia do artigo 42 até o artigo 53. Ali estão as regras de competência. Então, quando a gente vai endereçar uma petição inicial, não é simplesmente cumprir o inciso 1. Eu tenho que lembrar também dos artigos 42 ao 53. Ali estão todas as regras para a gente lembrar a respeito da competência. Não tem nenhum mistério. Tanto é que eu vou passar para vocês anotarem alguns artigos de grande relevância. Anota aí. Artigo 46, 47, 48 e o artigo 53 do CPC. São situações bem específicas e que o examinador pode cobrar de vocês, tá certo? Então olha só, não é simplesmente endereçar, o endereçamento simples, sem pensar em competência, é coisa de pessoas que não se importam com uma boa qualidade de estudo. O inciso 2, ele também nos traz mais coisas do que simplesmente a qualificação. Ali os elementos estão para identificar ou individualizar as pessoas, tanto polo ativo quanto polo passivo. Você concorda comigo que você vai ter que identificar quem é o autor e quem é o réu? E nós temos que lembrar mais coisas ainda. Basta simplesmente colocar o autor e o réu pessoas aleatórias? Claro que não. Então isso já me remete lá ao artigo 17 do CPC, que vai falar a respeito da legitimidade do interesse processual. Independente se existe ou não condições da ação no CPC atual, mas nós temos que lembrar se a parte autora e requerida tem interesse e legitimidade para figurar naquele processo. Olha só, não é simplesmente qualificar, colocar os dados bonitinhos, não. Eu tenho que pensar se a parte tem que estar ali. Eu tenho que pensar se há relação jurídica entre eles. Se houver, ótimo, é um primeiro caminho. Portanto, lembrem-se do artigo 70, artigo 73, que vai falar sobre sujeitos ali do processo. Às vezes eu posso ter um litisconsórcio ativo, posso ter um litisconsórcio passivo, às vezes vou precisar de uma outorga marital ou uxória. Isso tudo eu tenho que verificar. Então, quando você for revisar inciso por inciso do 319, remeta-se a esses artigos, remeta-se a esses capítulos do CPC para fazer uma boa revisão. Faça uma revisão de verdade, não simplesmente uma revisão para passar, para dizer que eu revi todo o CPC, revi toda a petição inicial e se cair alguma coisa referente a isso daí fazendo uma conexão, você não vai saber. Eu não quero que isso aconteça. Já o inciso 3 vai tratar a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Fatos, tudo aquilo que aconteceu que levou a lesão ou ameaça ao seu direito. Lesão ou ameaça ao seu direito. Fundamentos jurídicos nada mais é do que a origem legal ou contratual daquele seu direito, daquela ameaça ao seu direito. Pensa comigo um pouquinho. É muito fácil da gente pensar a origem jurídica. Se eu tenho um contrato com alguém e esse contrato não foi cumprido, qual que é o fato? O não cumprimento do contrato, certo? Qual que é a origem jurídica do direito à reparação ao cumprimento do contrato? O próprio contrato. Isso vai diferir fundamentação legal de fundamento jurídico. Fundamento legal
é o artigo, a jurisprudência, a doutrina que você e a parte contrária entende como cabível para resolver aquela situação. A fundamentação legal, o juiz não vai ficar distrito a ela. Ele, juiz, pode utilizar a fundamentação legal que ele bem entender para resolver aquela situação. Então, o fundamento jurídico do seu pedido é o nascedouro da ameaça, da lesão ao seu direito. Já o inciso 4 vai falar a respeito dos pedidos. Cara, aqui tem uma coisa muito interessante para a gente falar. Na verdade, tudo é muito interessante para a gente falar, né? Se não fosse interessante, a gente não estaria aqui. O pedido é tão importante, mas tão importante, que ele vai do 322 até o 329. Pedido nada mais é do que a prestação jurisdicional que você quer. Prestação jurisdicional que eu quero é dizer o seguinte: eu quero uma condenação, eu quero uma constituição, eu quero uma declaração. Isso é o pedido. Por isso que o CPC exige que o pedido deve ser certo e determinado. Certo é aquele pedido expresso e determinado é aquele pedido quantificado ou qualificado. Certo, uma condenação. Determinado, X dinheiros. Certo, uma declaração. Qualificado, de existência ou inexistência de débito. Entenderam? Viu como é simples? Eu tenho que prestar atenção também no pedido implícito, que isso eu acho que pode vir na sua prova. Pedido implícito nada mais é do que são elementos que não necessariamente eu tenho que deixar de forma expressa, porque ele já subentende como contido em todos os seus pedidos. Por exemplo, a condenação em honorários advocatícios, atualização monetária, juros e por aí vai. Tudo bem? Prestem atenção dos artigos 322 ao 328. E peço atenção mais especial ainda ao 327, onde vai falar a respeito de pedidos cumulados. Pedidos cumulados. É bem interessante a gente lembrar disso daí. Já o inciso 5 do artigo 319 vai falar a respeito do valor da causa. Pessoal, gostando ou não gostando, toda causa deve ter valor patrimonial. Toda causa deve ter valor patrimonial, uma expectativa patrimonial que a parte vai ter daquela demanda. Como que eu vou achar esse valor? Vai no artigo 292. Não tem segredo. Vai no artigo 292. Lá estão todas as formas de você achar o valor da causa. Se for a legislação especial, que também traz matérias processuais, lá também vai estar escrito como que vai ser achado o valor da causa. Então não tem erro. Uma inovação que você deve prestar atenção a respeito do valor da causa, que é algo que o CPC 2015 trouxe e pode ser que cobre talvez em uma segunda fase ou talvez em uma primeira fase ainda assim. Dano moral deve ser quantificado. O dano moral deve constar no valor da causa. Tudo bem? Então, você deve incluir o valor do dano moral. Se tiver outros pedidos, deve incluir também o valor que você espera receber como dano moral. Ótimo. Falando a respeito das provas, 319, inciso 6. As provas que o autor pretende demonstrar a veracidade dos seus fatos. Olha só, nós vamos lá para a teoria geral das provas, 369, 370. E também nós vamos falar a respeito do 434 do Código de Processo Civil, quando for prova documental. Então, quando eu estiver estudando provas, quando fala que eu tenho que indicar as provas, é dizer o seguinte: olha, eu, autor, tenho interesse na fase de produção de provas. E eu, autor, estou cumprindo a obrigação legal, quando me é exigida, de já apresentar as provas de acordo com a necessidade legal ou com a necessidade do caso. Vou simplificar para vocês. Olha só, o artigo 108 do Código Civil fala assim: a compra e venda de imóveis que superem 30 salários mínimos, a prova dela só pode ser por escritura pública. Então, se eu tiver uma demanda, uma petição inicial que vai dizer a respeito de um imóvel, de uma compra e venda de um imóvel que tem mais de 30 salários mínimos,
Como é que eu vou comprovar essa compra e venda? É claro que por escritura pública. Então, pela regra e pelo princípio da concentração, de acordo com o artigo 339, 434, eu já tenho que levar essa prova documental já na petição inicial. Tudo bem? Se eu não levar, o que vai acontecer? O juiz pode determinar a emenda, que é um elemento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outra coisa, o artigo 319 vai falar no inciso 7 a respeito da audiência de conciliação. Lá vai dizer assim, o autor deve indicar se quer ou não a audiência de conciliação. Aqui a gente tem que pensar da seguinte maneira, se o autor não quiser a designação da audiência de conciliação, do artigo 334, ele deve deixar expresso na sua petição inicial. Deve deixar expresso da seguinte maneira, por exemplo, não tem interesse na realização da audiência do 334. Se por acaso o autor nada disser que não quer audiência ou que quer, se o autor for omisso, a audiência será designada. Se o autor desejar manifestar que realmente quer a audiência do 334, basta ele indicar dessa forma. Então é muito simples. A petição inicial ela tem uma sequência de elementos, não necessariamente que é uma sequência de ordem, digamos assim. Você tem que conter esses elementos todos lá para poder ter uma petição inicial apta, por ser um documento formal. O 320 vai falar a respeito dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Foi como eu falei para vocês, se a legislação exigir a comprovação, a prova do ato por determinada forma, por um documento, por um ato notorial, é necessário já na petição inicial levar aquilo que a legislação exige. Tudo bem? Basta a gente pensar em uma situação muito simples, muito simples. Como que eu vou comprovar a obrigação alimentar entre pai e filho? Com a certidão de nascimento. Como eu vou comprovar que eu quero anular um contrato que eu tenho com determinada parte, se eu não apresentar esse contrato? Então são documentos mínimos para dar base, para embasar toda a sua petição inicial. Agora, o artigo 321 vai falar a respeito da emenda da petição inicial. Aqui nós temos que pensar assim, se o autor não cumpriu as exigências do artigo 319 e 320, o juiz dará a oportunidade a ele para que emende ou para que complemente aquilo que ele, juiz, indicar de forma expressa. Esse artigo 321 ele veio com a ótima redação, porque agora o juiz deve indicar de forma precisa aquilo que deve ser complementado ou deve ser emendado. O autor tem um prazo de 15 dias para fazer a emenda da petição inicial. Se não fizer a emenda da petição inicial, o que vai acontecer? Vai indeferir a petição inicial. Indeferimento da petição inicial, artigos 330 e 331. Vai falar que a petição inicial ela será indeferida por inaptidão da petição inicial ou quando faltar interesse e legitimidade para a parte autora, ou então até mesmo para a parte requerida. Olha só, o que é importante a gente pensar do 331. Quando indeferir a petição inicial, o autor ele pode apelar da sentença de indeferimento. Dessa apelação, o juiz pode retratar-se da sua decisão. Isso chama-se efeito regressivo da apelação. Olha que interessante, é bom a gente lembrar esse efeito regressivo, ou seja, o juiz pode retratar-se da sua decisão, retratando, manda designar a audiência, se for o caso, ou manda citar o requerido. Não havendo retratação, o juiz determinará a citação do réu para apresentar resposta à apelação apresentada. E dali o processo sobe para o tribunal, se for juiz de primeiro grau, claro. Por que citação? É muito interessante a gente pensar esse detalhe, porque o réu não estava incluído no processo. Então, para haver a triangularização processual, o ato processual para eu trazer o réu para o processo chama-se citação.
por isso que ele será citado. Essa palavrinha ela pode causar um pouco de transtorno para aqueles menos desavisados, porque a citação parece que ele vai ser citado para contestar, citado para apresentar, para se apresentar na audiência de conciliação. Mas esse ato ele é citatório. Cuidado lá na questão, ver escrito intimação e marcar como intimação, citado para apresentar defesa da apelação. Se por acaso o autor não apelar da sentença de indeferimento, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença que indeferiu a petição inicial. Espero que você tenha aproveitado essa pequena revisão. Nós temos muita coisa para falar a respeito de pedidos, que será um outro vídeo, e eu espero você.